Olá, olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Jonathan, eu sou psicopedagogo e hoje nós iremos falar sobre um teste muito conhecido dentro da área da psicologia, da psicopedagogia e também da fonoaudiologia, que é o TAC, o teste de atenção por cancelamento. O TAC ele faz parte de uma coleção não restritiva de avaliação neuropsicológica que se encontra dentro do livro do volume 1 da avaliação neuropsicológica cognitiva, atenção e funções executivas, mas que nós comumente chamamos de livro azul. Então ele vai avaliar a atenção, em especial a atenção seletiva e a atenção seletiva com demanda de sustentação e com demanda de alternância. Nessa primeira parte do vídeo, nós iremos falar sobre a aplicação do TAC, sua composição, e na segunda parte do vídeo nós iremos falar sobre a correção e as análises a partir dos scores brutos para a pontuação padrão estabelecida pelo teste. Pronto, então vamos dar início agora aos nossos estudos referente ao TAC, que é o teste de atenção por cancelamento. De antemão, a gente precisa identificar que o TAC ele faz parte de uma avaliação neuropsicológica cognitiva não restritiva, ou seja, ela pode ser aplicada por psicólogos, por psicopedagogos, por fonoaudiólogos ou por qualquer outro profissional que trabalhe com esse processo de avaliação cognitiva. Então, o TAC ele faz parte de uma coleção de 4 volumes que nós acabamos identificando por cores, que é o livro azul, o livro laranja, o livro vermelho e o livro verde piscina, onde cada livro, cada volume, ele vai trabalhar com uma área diferente. O livro azul ele vai trabalhar com a atenção e as funções executivas. E dentro desse livro, nós iremos avaliar 3 testes diferentes. O primeiro teste é o próprio TAC, o teste de atenção por cancelamento, que vai avaliar a atenção. O segundo teste vai ser o teste de trilhas, tanto parte A como parte B e o trilhas para pré-escolares, que vai avaliar a flexibilidade cognitiva. E o terceiro teste do volume 1 é a Torre de Londres, maravilhosa também, que vai avaliar a capacidade de planejamento do aprendente. Então, trazendo como referencial teórico básico, e esse referencial teórico a gente pode encontrar a partir da página 42 do manual, do livro azul, que é a compreensão do que seria essa atenção seletiva que vai estar sendo avaliada pelo TAC. Então, os autores eles falam que a atenção seletiva ele é um mecanismo cognitivo que vai permitir o aprendente, o aluno, a criança, o adolescente, o ser cognoscente a processar informações, processar pensamentos e processar as ações, que esses pensamentos, essas informações, essas ações são importantes para o dia a dia dessa pessoa. E esse processamento ele vai ignorar os estímulos ditos distratores, tá? Isso é a capacidade da atenção seletiva, dela selecionar determinados tipos de informações em detrimento dos estímulos distratores ou estímulos irrelevantes, tá? Então, a atenção seletiva ela é importante porque ela vai centralizar o meu processo mental em cima de uma atividade, em cima de uma tarefa que eu estou executando. E a ausência dessa seleção seletiva no nosso dia a dia, nas atividades de vida diária, como nós chamamos as AVDs, elas vão trazer problemas como, por exemplo, vai acentuar e vai desorganizar os processos e isso pode acabar influenciando o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso cotidiano familiar, tá? De forma geral. Então, é algo que é necessário para o bom desenvolvimento das nossas atividades do dia a dia. Então, a atenção, ela é considerada sim um processo complexo, não é fácil de ser entendida, não é fácil de ser trabalhada, não é fácil de ser estimulada, por isso que necessita de muito conhecimento técnico científico em cima da atenção, nossas AVDs, as nossas atividades de vida diária. E isso vai acabar gerando dificuldades no nosso cotidiano, como eu disse, dificuldades no trabalho, dificuldades na escola, dificuldades nas relações familiares também. Então, a
a atenção ela é importante para o bom funcionamento social, bom funcionamento emocional, bom funcionamento cognitivo. Então, ela vai influenciar diversos fatores do processo do construto do ser, tá? E também no processo de aprendizagem, que é o foco da psicopedagogia. Então, o TAC, ele é descrito no livro azul a partir do capítulo 4, pegando o capítulo 4, o capítulo 5 e também o capítulo 6 desse manual. O capítulo 4 ele inicia lá na página 43, no qual ele vai dizer o que é o TAC, que vai ser um acrônimo para o teste de atenção por cancelamento, e foi desenvolvido por Montiel e Seabra, que são dois psicólogos brasileiros, né, maravilhosos os trabalhos dele, que trabalham com esses dados psicométricos, trabalham com essas estatísticas, por isso que o TAC ele é tão legal de ser aplicado, mas ele requer realmente estudo, porque ele trabalha com a psicometria, que traz a estatística para dentro da psicologia, e isso requer uma dedicação, isso requer uma análise para além da qualitativa, é uma análise dita quantitativa, porque eu tenho uma normatização, ele é um teste padronizado, ele é um teste normatizado. Então, o TAC ele é composto por 3 matrizes diferentes, 3 pranchas que nós aplicamos durante o teste, como vocês podem ver aqui. A primeira matriz, né, ele vai avaliar a atenção seletiva. A segunda matriz, ela também vai avaliar a atenção seletiva, só que com demanda de sustentação. E a terceira matriz, ela vai avaliar a atenção seletiva também, só que com uma demanda de alternância. E a gente vai ver cada prancha dessa agora. Então, para a aplicação do TAC, é necessário o caderno de aplicação. E esse caderno de aplicação, eu até coloquei uma imagem aqui, deixa eu tentar projetar, apontador laser, tá aqui. Então, esse daqui é o caderno de aplicação. Ele não vem junto com esse manual. Esse caderno ele tem que ser adquirido diretamente com a editora, que é a editora Menon, tá? Ele hoje, dezembro de 2022, ele está no valor de R$ 252, se não me falhe a memória. Ele é disponibilizado pela própria plataforma e é liberado para você um acesso através de uma senha de um arquivo em PDF. Você pode imprimir quantas vezes você quiser, tá? Mas é necessário realmente requerer a aquisição do TAC pela editora. Então, é necessário o caderno de aplicação, lápis e um cronômetro. O cronômetro ele vai ser necessário porque, como ele é um teste normatizado, ele tem todo um processo de padronização, então isso ele precisa ser estabelecido porque tudo foi avaliado em um intervalo de tempo. Então, o teste ele é aplicado por volta aí de 6 minutos. Como eu tenho 3 matrizes, cada matriz eu vou precisar aplicar em 1 minuto. Então, a primeira parte do TAC, 1 minuto. Segunda parte do TAC, 1 minuto. Terceira parte do TAC, 1 minuto. Só que entre uma aplicação e outra, por exemplo, a aplicação da parte 1 para a parte 2, eu preciso ter um intervalo de 1 minuto de descanso para o aprendente. Então, eu vou ter 1 minuto para a aplicação da primeira parte do TAC, depois eu vou ter 1 minuto de descanso, já vai 2. Depois eu vou ter 1 minuto para a aplicação da segunda parte do TAC, já vão 3 minutos. Depois eu vou ter 1 minuto de descanso, já se vão 4. Depois eu vou ter mais 1 minuto para a aplicação da terceira parte do TAC, já vão 5 minutos. E depois eu tenho mais 1 minuto de descanso, que emenda aí com a finalização do teste, 6 minutos, ok? Ele pode ser aplicado tanto de forma individualizada, como ele pode ser aplicado de forma coletiva. O manual ele fala que o tempo médio de aplicação, quando ele é aplicado de forma coletiva, é de 8 minutos. Como ela tem toda uma base psicométrica, essa relação de 1 minuto de aplicação, 1 minuto de descanso, 1 minuto de aplicação, 1 minuto de descanso, 1 minuto de aplicação, 1 minuto de descanso, ele precisa ser seguido. Então, quando eu inicio o teste, eu começo a contagem no cronômetro. Quando bate 1 minuto, o teste ele tem que ser cessado. Ou você pode usar um cronômetro, ou você pode usar um temporizador, né, que é o contrário do cronômetro. Mas independente, bater 1 minuto, o teste ele tem que ser finalizado, independente de quantos pontos foram cancelados, quantos estímulos alvos foram cancelados pelo aprendente. Então, o tempo para aplicação de cada parte do teste é de 1 minuto, somando tudo,
teste mais aplicação, nós temos aí uma média de 6 minutos. Um outro ponto também que nós precisamos chamar atenção para a aplicação do TAC é a folha de treino. Dentro do caderno de aplicação que nós adquirimos lá na plataforma da Meno, vai ter uma prancha de identificação pessoal do aprendente, nome, escolaridade, sexo, data de nascimento, ocupação e a data de aplicação. E para cada parte do teste, ou seja, 3 partes, a gente vai ter uma folha de instrução, uma folha de treino e a matriz de aplicação do teste. A folha de treino, ela só é aplicada, e isso o manual ele deixa bem claro, ele só é aplicado apenas para os pré-escolares. Eu coloquei até um exemplo aqui, tá, de uma folha de treino, de um exemplo de uma folha de treino, mas a gente só aplica ele para pré-escolares. E nesse contexto nós vamos entender como sendo pré-escolares os alunos, os aprendentes ali do infantil 4, infantil 5. A partir do primeiro ano, a gente parte diretamente para a matriz quando a gente vai fazer a aplicação do TAC. E isso também precisa ser respeitado na hora da execução do teste. Então, nós temos uma folha de identificação aqui, e essa parte eu acho bem interessante, porque quando eu vou fazer a aplicação do TAC, por exemplo, eu peço para o próprio aprendente preencher essas informações. Eu peço para ele preencher o nome, eu peço para ele preencher o sexo dele, a data de nascimento, a escolaridade, a ocupação. Até alguns alunos me perguntam, mas tio, o que é ocupação? Aí eu vou lá e explico, a ocupação é o que você faz. Então acho que você é estudante. E a data de aplicação eu digo para ele, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal. Posteriormente a isso, eu peço para eles poderem fazer a leitura das instruções, tá? Isso se alfabetizado. Se souber, já tiver o domínio da escrita, eu peço para escrever. E se tiver já o domínio da leitura, eu peço também para ler e posteriormente me dizer o que é que vai ser feito durante o teste. Porque eu já começo a avaliar de forma subjetiva a leitura, por exemplo, tá? Então é bem interessante que essa parte seja feita pelo próprio aprendente. Mas o teste, o manual ele não diz que você obrigatoriamente precisa fazer ou você precisa pedir para o aprendente fazer. Nesse caso, fica a cargo de cada aplicador, de cada profissional. Então, essa aqui é uma matriz. Essa matriz ela é composta por um determinado número de estímulos e em cima nós temos um estímulo que nós chamamos de estímulo-alvo. Esse estímulo-alvo é a figura geométrica que será necessário marcar ou será necessário cancelar durante toda a matriz no intervalo de 1 minuto. O teste ele é chamado de teste de atenção por cancelamento. O que é cancelar nesse contexto? É eu demarcar, tá, o estímulo-alvo apresentado no canto superior centralizado da minha matriz. Nesse caso aqui, o estímulo-alvo ele é um círculo. Então, eu vou cancelar, eu vou marcar, vou demarcar, vou assinalar todas as figuras geométricas que é igual ao meu estímulo-alvo. Nesse caso, o círculo. Então, eu vou marcar aqui todos os círculos. Um outro ponto que eu também acho bem interessante na hora da aplicação do teste, ou melhor, quando finaliza o teste, é que, principalmente nas matrizes e na folha de identificação, eu gosto de carimbar e rubricar para dar veracidade a essas informações quando for lá para o prontuário físico ou digital da criança, do aprendente, enfim. A segunda parte do teste aqui, eu vou ter também um teste de atenção por cancelamento, mas agora com demanda de sustentação, tá? Então eu vou ter, em vez de um único estímulo-alvo, eu vou ter um parte-estímulo-alvo. Nesse caso, eu vou ter o par composto por um quadrado e por um triângulo. Então eu vou marcar todos os estímulos-alvos que compõem um quadrado e um triângulo obrigatoriamente, como nesse caso aqui. Eu vou ter um quadrado e um triângulo. Nesse ponto, é importante nós observarmos também que algumas crianças elas fazem o seguinte rastreio visual. Eles começam aqui da esquerda para a direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda. E eles acabam, ou eles podem acabar marcando, ou demarcando, ou cancelando um estímulo-alvo, como nesse caso aqui, ó.
eu começo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando eu venho agora da direita para a esquerda, eu tenho bem aqui um estímulo-alvo, que na ordem da direita para a esquerda seria quadrado, triângulo. Então, alguns aprendentes eles acabam demarcando também esse estímulo-alvo. E isso vai servir para a nossa análise qualitativa. Após finalizado isso, tanto na matriz 1, como na matriz 2, como na matriz 3, eu utilizo o tempo de intervalo de 1 minuto para conversar com o aprendente, saber como foi que ele fez a execução do teste, de que forma ele executou esse rastreio, e tudo isso eu vou tomando nota para a minha análise subjetiva posteriormente, ou análise qualitativa. E a terceira parte do teste, ele vai avaliar a atenção seletiva, só que agora com demanda de alternância. Cada linha dessa, eu vou ter um estímulo-alvo diferenciado. E a cada linha, eu vou alternando a minha atenção mediante ao estímulo-alvo apresentado nessa coluna aqui que fica à esquerda. Por exemplo, na primeira linha, o meu estímulo-alvo ele vai ser um traço. Então, eu vou começar a marcar todos os traços aqui do teste. Já na segunda linha, eu vou alternar o meu estímulo-alvo. Ele não vai ser mais um traço, ele vai ser agora um triângulo. Então, eu vou marcar todos os triângulos que forem apresentados nessa linha. Na terceira linha, já vai ser uma estrela. Na quarta linha, vai ser uma bola. E assim vai, tá? Então, eu preciso observar que os estímulos-alvos na terceira parte do teste, ele se encontra nessa coluna aqui à esquerda do teste, ok? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários logo abaixo, que assim que possível eu terei o maior prazer de respondê-los e respondê-las. Até mais!